Fala família Futevôlei Academy, sejam todos muito bem-vindos ao Papo de Maestria. Hoje uma edição especial porque eu tô carreira solo, tô sem o Juninho Maestro, mas atendendo às solicitações e a pedidos dos amigos que ainda não conhecem a Futevôlei Academy, a Universidade do Futevôlei. Hoje a Futevôlei Academy é a única plataforma que é ao mesmo tempo uma comunidade e uma plataforma de estudos dedicada completamente aos estudos do futevôlei e também destinada a diferentes públicos. Ela é destinada a professores, ela é destinada a entusiastas e praticantes, destinada a técnicos e destinado também a atletas de alto nível. O objetivo nosso hoje é mostrar para vocês como é que funciona a plataforma por dentro, como é que os conteúdos estão organizados e que estratégias você pode adotar para os seus estudos. Se você ainda não conhece a Futevôlei Academy, você pode acessar esse QR Code que está aí embaixo, escaneia com o seu celular que você vai ser levado diretamente para o nosso site, onde você consegue ler as especificações um pouco melhor, ver se o preço faz sentido para você, se o conteúdo também faz sentido. Eu espero que você venha fazer parte da nossa comunidade para que a gente possa interagir de maneira mais próxima, não só comigo, mas também com o Juninho na nossa comunidade, e possa trocar ideias sobre exercícios, ideias sobre negócios, eventos, oportunidades. A nossa ideia é realmente reunir as mentes pensantes do futevôlei no mesmo ambiente, numa mesma plataforma. Quando eu e o Juninho decidimos criar a Futevôlei Academy, antiga Mastermind, a gente via o cenário do futevôlei um pouco problemático em relação à organização dos conteúdos. Nós víamos outras modalidades que eram muito organizadas, como, por exemplo, o próprio tênis, o próprio vôlei e, para não dizer também, o beach tênis. E a gente via no futevôlei uma certa desorganização em relação à formação de professores. E vejam, alguns de vocês já sabem que eu sou professor universitário, estou dentro dos cursos de educação física ministrando aulas e posso dizer para vocês com propriedade que o futevôlei ele não é trabalhado na universidade. Por isso que a gente criou a Universidade do Futevôlei, um ambiente onde eu consigo trazer conteúdos junto com o Juninho de metodologia de ensino, pedagogia do esporte, didática, organização dos conteúdos, empreendedorismo, desempenho físico, preparação física para o futevôlei, tudo reunido no mesmo ambiente, numa mesma plataforma. E é o que eu quero mostrar para você hoje. Então, vamos, sem mais delongas, mostrar como é que está funcionando hoje em dia aqui a nossa plataforma. Provavelmente uma coisa ou outra seja um pouquinho diferente de você que é o usuário em relação ao layout da plataforma e o display aqui, mas ainda assim você vai ter acesso a todos esses conteúdos aqui. Primeira coisa que você vai se deparar são os planejamentos semanais de treinos. Isso porque quando a gente decidiu montar a Futevôlei Academy, a Universidade do Futevôlei, o principal público de destino do conteúdo eram os professores. A gente via que os professores não tinham uma organização muito clara dos conteúdos. E assim, não querendo a gente direcionar o conteúdo e falando que, ó, isso aqui é o certo e todo o resto está errado. Não. Na verdade, mostrar uma organização de conteúdo que se fizer sentido para você e se você entender o método por trás, o raciocínio por trás, você vai conseguir adaptar ao seu contexto, no seu espaço, na sua escolinha, na sua arena. Esse é o grande segredo. A gente, apesar de entregar e explicar como que funcionam cada um dos exercícios ao longo dos módulos, o grande objetivo é fazer com que você, professor, pense esses exercícios no próprio contexto e que possa, com criatividade, fazer as certas modificações que possivelmente você vai precisar devido ao espaço, devido ao número de bolas, devido ao nível dos iniciantes e por aí vai. Então você vai reparar que os conteúdos estão separados conforme ciclos de jogo. É a maneira como a gente pensou na organização dos conteúdos de futevôlei para fins de ensino. Então, saque e recepção, passe, ataque, defesa e jogos adaptados. Nos meus CTs, eu sempre trabalhei de uma forma que eu conseguia perceber nos alunos uma evolução um pouco mais acelerada. E a forma que eu encontrei como uma forma melhor, adaptado do que eu já conversava com o Juninho, foi trabalhar determinadas temáticas ao longo de um mês inteiro. Então a gente pega o primeiro ciclo de jogo, saque e recepção, vamos trabalhar aquela temática
ao longo daquele mês. Então, vou entrar aqui rapidinho num dos temas para você entender do que eu estou falando. Vamos clicar aqui em ataque. Primeira coisa que você vai ver é que você tem um vídeo de introdução. Nesse vídeo de introdução, eu explico como é que funciona cada semana e qual é o tema de cada semana, qual é o conteúdo que vai ser trabalhado em cada semana. A gente sabe que naquele mês o conteúdo é ataque, só que em cada semana o conteúdo vai ser diferente. Vamos dar uma olhada aqui. Tocar o vídeo mais para frente um pouquinho. Semanas. Semana A1, semana A2, semana A3 e semana A4. Com os seguintes conteúdos. Uma primeira semana dedicada aos aspectos mecânicos do ataque, envolvendo salto, movimento de cabeça, deslocamento do corpo na quadra. Na segunda semana, semana 2, uma semana dedicada aos ataques de fundo. O aluno economize energia e cabecear bem se ele não tem um bom salto, se ele não consegue atingir a bola de um ponto mais alto, próximo do bordo superior. Então perceba que o método ele está muito bem explicado em relação às temáticas. Isso faz muito sentido. Ter um planejamento de ensino é algo essencial, né? A gente já fez essa organização para você, basta que você adapte aquilo para a sua realidade. Depois do vídeo introdutório, começam as aulas em si. As aulas elas são apresentadas basicamente de duas formas. A primeira forma é uma lousa digital e a segunda forma é a filmagem da aula ao vivo. Obviamente que a gente fez isso organicamente, porque a gente está sempre dando aula, filmando, e a gente foi alimentando a plataforma com essas aulas. Vamos dar o exemplo da lousa. Esse aqui é um primeiro exercício. Fala, rapaziada, aqui, aqui quem fala é o Gui. Mês de receber, evoluir para uma combinação. Chegou, faz uma chapa, vai no fundo, devolve outra chapa. Chegou, faz uma chapa com a bola parada, vai no fundo, devolve com outra chapa. Mesmo aquecimento vai acontecer para os exercícios que envolve passe com ombro, passe com cabeça, no caso de perto da parede, essa bola vai ficar relativamente afundada. Porque o objetivo é que essa bola não saia daqui, a gente não quer que essa bola caia. Faça uma batida aqui que geralmente o aluno tem dificuldade. Biomecânicos, vai dar dicas de onde é que acontece. Bom, essas mesmas aulas elas estão filmadas ao vivo. Então tá lá o Prof. Gui lá atrás dando aula e os alunos executando. Aqui é uma turminha de iniciantes, né? Então a distância ela fica um pouquinho menor, mas a mesma explicação que estava na lousa digital, agora ela está sendo demonstrada ao vivo para que você entenda um pouco melhor e fique um pouco melhor ilustrado. Perceba a quantidade de aulas que nós temos aqui, entre demonstrações em lousa digital e demonstrações em quadra. 86 conteúdos diferentes dentro dessas temáticas. Então, é conteúdo pra caramba. São aulas disponíveis para você aplicar quase que diretamente no seu contexto. Junto da temática de ataque, nós temos todas as outras temáticas funcionando mais ou menos na mesma pegada. Introdução, aí tem a lousa, o aquecimento, a lousa, exercício 1, passe em U, exercício 1, ombro direcionado para a rede, exercício 1A, P1, P2 e assim vai, né? A gente vai trabalhando com os conteúdos conforme a gente vai progredindo e demonstrando as aulas tanto em lousa digital quanto também as aulas ao vivo. Saímos do conteúdo dos professores e agora o nosso objetivo vai ser mostrar para vocês que além do conteúdo dos professores, nós temos um conteúdo direcionado às pessoas que desejam entender um pouco mais profundamente o esporte. Eu sempre comento com os meus atletas que para você se tornar um grande atleta ou um grande técnico, você precisa conhecer o esporte realmente a fundo. Você precisa conhecer os números do esporte, distância percorrida, quantos saltos o atleta faz, quais são as chances de erro numa recepção se você é um atleta iniciante, quais são as chances de erro num passe de chapa se você for um atleta intermediário, avançado. Depois que a gente passa a entender esses números, a montagem das estratégias de jogo, independente de que você esteja jogando, independente do seu nível, vai ficar muito mais clara. Então, o Juninho ele dedicou grande parte da sua vida acadêmica ao entendimento do futevôlei, e isso está sendo entregue aqui através do módulo Demandas Técnicas e de Esforço do Futevôlei. Então, ele traz aqui indicadores de tempo, parte 1, parte 2, indicadores de eficiência, e obviamente que você já conhece o maestro explicando. É um baita de um professor. Forçado. Vamos ver alguns gráficos aqui. Ver se aparece um número de erros forçados. Bom, então dos 18 jogos analisados,
O número médio, o número mínimo de erro forçado das 18 partidas, teve um jogo que não teve nenhum erro, foi 0 erros. O máximo de erros dos jogos avaliados foram 8 erros, ficando uma média ali de 4,4. Perceba, esse conteúdo aqui é ouro e foi um conteúdo resultado do TCC do Juninho. Maravilhoso, vale a pena você se debruçar sobre isso. Além disso, do Iniciante ao Pro é uma série que a gente ainda está botando mais conteúdo, mas são análises de jogos. Então o pessoal envia vídeo para a gente, né? Jogos de iniciantes, jogos de intermediários, e a gente analisa esses jogos. Às vezes a gente analisa jogos de circuitos profissionais. Então tem aqui Amador, Final CB Fute e o Juninho comentando de dentro do jogo como é que a coisa funciona em termos de raciocínio. E ninguém melhor que ele, porque ele participa do mais alto nível do futebol e ele sabe exatamente como é que um profissional raciocina. Afinal, ele é um profissional. Então, você fazendo parte do Futevôlei Academy, você também pode enviar o seu vídeo para que a gente possa analisar o seu jogo de maneira mais aprofundada, né? Vamos ver um comentário. Então a gente conta isso como um erro. Boa bola da equipe A, a equipe B, na verdade, trabalharam bem a bola. Ó. Olha só como o jogo fica mais fácil, como o atleta acaba atacando bem quando ele progride. Isso tem um baita do valor, em que outro local você conseguiria enviar um vídeo seu de jogo para ser avaliado pelo Juninho. Então, quem sabe o valor disso aqui vai aproveitar. Agora, um conteúdo ouro, além de conteúdos de performance que foram gravados pelo Vini com inúmeros exercícios, explicação, bola de graça, explicação do treino, exercício 1, defesa de pingo, shark diagonal e etc. Nós temos também uma série de conteúdos formais, em formato de curso. Nós temos um grande curso básico, um curso de estratégias de jogo, leitura avançada, 2 cursos de formação de professores, um primeiro explicando o jogo de maneira aprofundada, mas com a linguagem voltada para o professor, e um curso de ensino, como ensinar, explicando exatamente como é que é o nosso raciocínio por trás da metodologia da Futevôlei Academy. Vamos começar pelo curso básico para você entender. Então comece por aqui, a história do futevôlei, a história do Vini, as regras, a área de jogo, ações técnicas da modalidade angulação, membros inferiores, membros superiores, cabeça, tudo detalhadamente aqui para você e também uma análise de jogo, um curso básico com aulas de 20, 30 minutos que você vai poder aproveitar. Um curso também de estratégia e leitura avançada, 6 fatores determinantes para a regra da eliminação, exemplos práticos da regra da eliminação. Eu quero que você perceba a qualidade das gravações, tá? Então, pessoal, agora a gente vai falar sobre cada um dos fatores que a gente apresentou anteriormente e, inclusive, exemplificar. Vamos lá. O fator número 1, ele é onde a bola foi levantada. Da onde meu adversário vai atacar. Vamos imaginar uma situação aqui simples. Juninho fez uma ação de recepção, o companheiro na hora de levantar, levantou essa bola baixa e próxima demais da rede. A partir desse momento, o Juninho atacando dela mais em pé nessa bola mais veloz e poder construir um contra-ataque um pouquinho, tendência a ficar no meio da quadra ou curta. Sendo assim, se o adversário conseguir prever isso, que a bola está numa condição muito próxima à rede, e o Juninho não vai conseguir chegar embaixo dela para dar profundidade, somente deixar essa bola acelerada no meio da quadra ou curta, eu também vou ter uma tendência de tomar essa decisão de vir mais para frente. O Juninho, como um professor, é excepcional, e ter ele ao seu lado para que você consiga trabalhar é maravilhoso, né? Hoje em dia tem muita gente ganhando aí acima de 10 mil por mês trabalhando com futevôlei. O problema é que o pessoal inicia o trabalho com o futevôlei sem uma estrutura muito bem posta, né? Então, nenhum problema quanto a metodologias próprias. O problema é que depois de um tempo, talvez você corra o risco de não conseguir a adesão, a aderência desses alunos
porque os alunos talvez não se identifiquem muito bem com as atividades ou não conseguem ver uma progressão lógica, e se isso não acontece, eles também não conseguem perceber a própria melhora no futevôlei, o que acaba se tornando um problema. Esse aluno ele vai sair do seu CT e vai para outro CT, onde encontra uma qualidade melhor em termos de metodologia, de ensino, uma estrutura melhor, às vezes em termos de bola, em termos de espaço, e em termos de qualidade de explicação de um professor mesmo. Outros dois cursos muito importantes são os cursos de formação de professores, exatamente para atender esse público. Então, vamos botar aqui na formação de professores do ensino, né? Então, vídeo de apresentação, vídeo de introdução, uma parte da história do futevôlei também, e também uma história de como que o ensino foi se dando. E aqui muito legal, porque a gente tem dentro da parte técnica do futevôlei uma explicação biomecânica de cada um dos fundamentos. Por exemplo, a recepção de peito. Então, vai ter uma explicação ali, tá? Somos eu, o Juninho e o Vini, explicando cada um dos Agora a gente tópicos. vai para um segundo grupo de fundamentos técnicos do futevôlei, que é a resposta ao saque do adversário, a recepção, aquele o Só um que pouquinho. realmente nos Os tipos de recepção, peito, ombro, cabeça, chapa. E rápida, eu sei que, pô, se eu der um passo à frente, ela vai no meu peito. Se ela vier lenta, ela já cai no meu pé. Se ela vier rápida e alta em relação à rede, eu sei que eu vou usar os membros superiores, peito, ombro, É o cabeça. Então, Vinícius recepcionando. essa familiarização para ajudar na escolha de qual fundamento utilizar, ela vai ajudar muito o praticante Veja a os vídeos em evoluir câmera nesse lenta, quesito né? Que recepção, que facilitam o são nosso coisas aprendizado. Sobe de peito, Maravilhoso. eu tomei a decisão errada para uma bola que está baixa. que tinha fulano. Os principais erros de recepção: quadril virado para fora, excesso de extensão de tronco, direcionar a bola para o companheiro, sincronia, ou na verdade falta de sincronia entre a base e a trajetória Mas da depois a gente vai bola. entrar um pouquinho mais detalhado nessa relação do in-game, né? Mais lá para frente. E nesse vídeo, vocês Veja que a gente tomou cuidado, inclusive, para fazer as outra, é uma questão de filmagens você de direcionar o frente quadril e e também de automaticamente lado, direcionando o quadril, para que você o pé vai consiga ficar perceber no detalhe cada uma das coisas. ido ali naquela região, Esse é um né? ponto que a gente Quando geralmente não encontra nos cursos por aí. O que você está vendo aqui é o Will, que a gente batizou de Will, que é um boneco, como se fosse uma lousa digital, mas um boneco, um anatômico em 3D. Então, o que a gente faz é, para cada um dos fundamentos, fazer a explicação da distribuição do centro de gravidade, como é que a base tem que estar posta, aí a gente gira o boneco para um lado e para o outro. Então a gente tenta corrigir no detalhe para que o professor que está nos escutando desenvolva esse olho clínico em relação ao movimento. o Vamos dar uma nosso olhada. corpo começa a cair o peso para trás, esse centro de gravidade, ele sai dessa base de suporte. Vejam que não está alinhado, vocês conseguem perceber que o centro de gravidade está mais atrás. É nesse momento que a gente incorre em desequilíbrio. O mesmo acontece se a gente fizer isso para frente. O centro de gravidade fora da base de suporte gera desequilíbrio e queda. Então, em todas as técnicas e também nessa recepção de peito, o nosso centro de gravidade ele está bem alinhado, ele está em cima da base de suporte. A partir daqui, o que a gente repara é o resto das articulações trabalhando em conformidade. Existe olhando no plano frontal, existe um distanciamento dos joelhos, a gente chama isso de abdução de quadris, porque eles abrem, tipo a máquina abdutora na academia, esse é o nome do movimento. Os pés ficam levemente voltados para fora, conferindo equilíbrio, com o peso bem distribuído, mas nunca excesso de peso no calcanhar, isso é super importante em todos os esportes que vocês forem praticar. E o peso bem distribuído. Dessa maneira, o que a gente acaba percebendo é que os braços estão bem abertos, a gente tem uma boa abdução dos ombros, né? Aumentando a Ou seja, explicação detalhada, inclusive com a nomenclatura correta de cada um dos movimentos. Esse é um curso que tem um valor gigantesco. E no final do curso a gente explica o que a gente chama de tática lógica e também o planejamento de ensino, a explicação daquilo que eu havia falado no começo, de como é que funciona, por exemplo, o plano ao longo de um ano. O que a gente passa em fevereiro, o que a gente passa em março e por aí Quando eu vai.
adiantar um pouquinho aqui. Não só da qualidade Abril, nossa de trabalho, maio, como também junho, né? E como é que esse conteúdo está organizado. E esse conteúdo também é explicado na introdução de cada Jogo um dos mesmo, vai lá módulos de num day aulas, use, no rota certo? Então, muito legal aqui o módulo de formação de professores, o ensino. Você vai ter acesso também na comunidade a todos os papos de maestria que estão disponíveis aqui e também a comunidade de maneira geral. Além disso, a gente também trabalha com mentorias e estratégias de carreira. Eventualmente, ali uma vez a cada 2 meses, 3 meses, a gente faz um grande encontro entre os alunos, comigo ao vivo e também às vezes com o Juninho, para que a gente possa conversar, bater um papo sobre negócio, sobre como é que a gente faz para desenvolver as nossas turmas, pagamento, software, enfim, né, raciocinar a progressão da sua carreira. Você pode ganhar vida com o futevôlei, sendo você um professor, sendo você um atleta, sendo você um técnico. O futevôlei ele não para de crescer e você precisa aproveitar essa onda se você for uma pessoa apaixonada pelo futevôlei. Você não pode deixar de perder esse conteúdo aqui simplesmente porque você não deixou de ter o acesso. Ou talvez você ache que você já domine todos os conteúdos relacionados ao futevôlei e que você não precisa de nada disso aqui. Bem, eu espero que essa não seja a sua atitude, porque o futevôlei, como outros esportes que estão evoluindo, demanda cada vez mais a qualidade dos professores, dos agentes que estão envolvidos em volta do esporte. Os agentes que estão envolvidos serão os professores que estão ensinando novos alunos. Alguns desses novos alunos talvez se tornarão professores, outros se tornarão atletas, outros se tornarão praticantes que vão alugar aquela quadra da sua arena, que você é dono. Então a coisa ela vai se retroalimentando. Quanto maior a qualidade nós temos no cenário do futevôlei, mais o esporte cresce. O esporte não pode ficar completamente dependente apenas, isso é bom, né? A resenha, a aposta, mas não pode ficar dependente apenas disso. Se a gente quiser crescer em termos de profissão, a gente precisa conquistar o respeito que a gente merece, como outros esportes já conquistaram também. E o respeito é alcançado através disso aqui, através de estudos, de aprofundamento, de entendimento de tudo que envolve, tudo que cerca o futevôlei. Eu espero que você tenha gostado da apresentação da nossa plataforma. Você pode, se você não conhece a Futevôlei Academy, acessar o QR Code que está presente aqui embaixo para que você obtenha mais informações acerca dos valores, dos planos e se aquilo ali vai fazer sentido para você. Todo mês nós estamos publicando novos conteúdos relacionados ao futevôlei. Esse ano, em 2026, a gente vai entrar com uma série de preparação física para o futevôlei. Essa área que eu acabei me dedicando ao longo da minha vida. E foi também uma solicitação por parte do pessoal que está melhorando no futevôlei muito rapidamente, mas está sentindo que a parte física está deixando a desejar. Então, a gente entender como é que vai funcionar o seu treino numa academia de musculação e adaptar aquilo para as demandas do futevôlei, o seu treino em quadra, como é que você organiza treinos entre colegas, entre 2 amigos, entre 3 amigos, em forma de jogo, como é que você adapta jogos, enfim, né? São as coisas que sempre deram certo, não tivessem dado certo, o Juninho não estava aí até hoje entre os grandes dessa modalidade que a gente ama tanto. Eu espero que você aproveite esse conteúdo, foi uma breve apresentação, mas que deu para passar por todos os conteúdos, de maneira muito pontual, obviamente. O último cálculo que a gente fez de conteúdos, em relação à quantidade de conteúdos que nós temos aqui, a gente tinha aproximadamente 50 horas de conteúdo. Então é conteúdo pra caramba para você se debruçar. Tô tomando o meu café, liga ali na plataforma, abre o celular, na plataforma aqui Wi-Fi, acessa o curso e vai vendo. Tô lavando a louça, vai vendo um pouquinho. Tô de bobeira em casa, liga, faz a conexão com a sua televisão, bota na plataforma. Os estudos, eles são contínuos. Se você é professor e você chega no domingo, por exemplo, e, cara, o que eu vou dar de aula essa semana? Eu não tenho a menor ideia, eu tô sem ideia. Aí você pega um papel assim, branco, uma caneta, senta e a ideia não vem. Esse tempo já passou, já acabou. Hoje você consegue ter esse acesso aqui através das ideias que a gente traz. Talvez reproduzir a ideia da aula que está posta aqui na plataforma
não faça sentido para você, mas aquela aula vai dar uma ideia de como é que você pode adaptar e trazer para a sua própria aula. Sempre é possível fazer uma adaptação. Os alunos, inclusive, cobram. Ah, Gui, pô, mas vocês não postam conteúdo todo dia de aulas. O nosso grande propósito é fazer com que vocês entendam o racional por trás. Depois que isso for entendido, você vai adaptar para a sua realidade. A gente não quer entregar o peixe na mão, a gente quer, na verdade, ensinar a pescar. Essa carreira que nos trouxe até aqui agora pode ser de vocês. Vocês que estão buscando fazer com que o futevôlei se torne o seu meio de vida e que você possa ir crescer profissionalmente, sustentar a sua família e continuar participando dessa grande comunidade. A Futevôlei Academy é isso. Além de uma grande universidade do futevôlei, ela é uma grande comunidade de participação e nós estamos aqui disponíveis para você. Espero que você tenha gostado da plataforma. Um beijo, fiquem com Deus e até mais.